você deveria ter omitido o termo, porque esse O que termo é poderia estar mariola? vinculado ao uso de drogas. Que eu me lembro, é um doce que parece uma coisa meio com clara de ovo. Ué, ninguém sabe o que é. talvez. O que é mariola? Agora, pode ser outra coisa também. Não pode sabe, ser vocês me xingaram. Exatamente. Olha, o Flá Nação. O Flá Nação, bem já. Todo mundo fala, é legal, adoro isso. Mariola é um doce de banana que é vendido aqui no Rio em trem ou ônibus. Tá bom. Ué, que eu falei que era um doce? Não. Falei que era um doce. Flamengo falou que era um doce. Não, vai. O pera. Pascoal falou que era um doce açucarado. Eu nunca vi doce com açúcar em cima. Eu nunca vi doce de carne. Eu nunca vi doce com sal. Doce sem açúcar, sim. Doce de 4 queijos. Não, você ganhou. Você tá equivocado. Tem doce, mas tem doce sem açúcar. Por Deus. Claro que não tem doce. Doce açucarado. Você acha que você só adoça? O açúcar da própria fruta. Você acha que adoça Agora o senhor está só equivocado. açúcar Eu vou adoça? falar o porquê. Falando grosso, vocês falam muita grossa. Principalmente Vocês não têm um doces mínimo de gourmet. cultura, Você não gente. pode Vocês falar não têm um Você mínimo não de pode cultura. falar isso no ar. Não. Você não pode chegar doce e de falar 4 doce queijos. açucarado. É, Tem porque razão. tem doce sem Vou açúcar em fazer um cima. doce de calabresa. Gente, Peraí, ô Pascoal, numa questão Puxa de vida, por não exemplo, menor hoje, sentido. a maior parte Vocês dos falam doces cada gourmets grossa. Vocês não têm um mínimo de cultura. Doce de sal. Nossa, chato, cara. O negócio é o seguinte, a flor de sal está presente em vários doces. Inclusive a filha do Sormani, que faz os melhores doces do Brasil. Os melhores doces do Brasil. Ele ela já devia postou saber. vários bombons Tá bom, aí ela com não vai flor te dar de de sal. graça, não, ali. Você tem que pagar ali, amigo. Ó, o Mas Ivan é dado, Martins, de graça, o Ivan vai. Martins, chega! Nossa senhora, O Ivan para. Martins fala que os caras estão bravos contigo hoje. De Por quê? novo? Ele fala bem já, legal. É hoje, mano. Desde 1971, a torcida do Flamengo é líder em média de público. 12 contra 9 do Corinthians. Mano, cadê a fidelidade do verdade. Corinthians? Você tá falando bobagem. Não é verdade. Não sou eu. Tá falando bobagem. Não, sou eu. não é verdade. Mas quando você lê o Não é tweet verdade. desse daí que é O mentiroso, Flamengo você tá ficou falando bobagem com o do Maracanã telespectador. fechado, jogando em Volta Redonda, jogando em Cariacica e outros lugares aí. O Flamengo teve um tempo aí, umas 2, 3 temporadas atrás, e não foi uma temporada só, não. Foram mais temporadas. Ele teve média de público muito ruim. Muito ruim. Com o fechamento no Maracanã para Pan-Americano, para Olimpíada, para Copa do Mundo, o Flamengo foi muito prejudicado por causa disso. A torcida do Flamengo A gente pode levantar Não, isso aí mas e mostrar. peraí, o que ele falou, Benja, é uma informação errada. Porque o Corinthians, em determinados momentos, não só quando em momentos quando foi campeão, em momentos em que não foi campeão também, o Corinthians ele conseguiu aí manter a média de público lá em cima, inclusive superior à do Flamengo. O Corinthians, acho que nos últimos 10 anos, 12 anos, o Corinthians ele conseguiu aí uma média de público superior em termos de outros clubes grandes do futebol brasileiro durante pelo menos a metade deles. Mas Então, a torcida do ele falou- Flamengo. Quem tem a maior torcida? É a torcida do Flamengo e daí é a maior do Brasil. Claro, É a maior do Brasil. Ponto. Pode ser a maior, mas a mais fanática é a do Corinthians. A maior, a pergunta foi a seguinte. Então, isso que Quem você. tem a maior torcida? Flamengo. Ponto. Você fez alguma outra pergunta? Agora eu ia fazer. Não, mas é a do Flamengo. A maior pode ser. Mas- Mais fanática? Então, aí eu Corinthians. pergunto, qual que é a mais fanática? Corinthians. Qual que é a mais fanática? Do Corinthians. Eu acho que é do Corinthians. Pipo, Na do Corinthians. Papito. Não tem discussão, eu Corinthians. Eu acho que mais fanáticos do que a torcida do Flamengo ainda são as torcidas do Atlético Mineiro, Cruzeiro. do Grêmio. Ó, Cruzeiro eu não sei. O Flamengo, olha aqui. tem uma torcida que ela é extremamente criativa. Criativa. Eu acho isso Mas, muito legal. mas ela vive o Ela é jogo. grande, ela é criativa. Ela vive o jogo. Então faz o seguinte, manda a torcida do Flamengo na frente da W Brasil. Não, é. Da Marcana. Cada um torce da sua maneira. Cada um tem a W sua Brasil marcando hoje é a personalidade. mesma, tá? Só Uma pra- torcida, Dá uma torcida que é grande e criativa, ela faz W espetáculo. Macan. Ela faz espetáculo. Olha aqui, ó. Só isso. Mas, olha aqui, ó. Essa pergunta, qual é mais fanática e tal. Muita gente foi lembrando hoje, foram pegar galera na internet, pegou. Quando o Emerson Sheik veio aqui fazer aqui com o Benja, e o Emerson Sheik é flamenguista de criança e jogou no Flamengo, perguntei pra ele, Sheik, qual torcida é a mais fanática? Vamos ver a resposta de quem jogou no Flamengo e joga no Corinthians. Vamos ver. O Corinthians é parecido com o torcedor do Flamengo ou não? Acho que não, só não. Não? O que Não, que não vejo. Eu acho que o torcedor corintiano é mais fanático do que o torcedor flamenguista. Acho o corintiano mais fanático do que o Flamengo. Você de criança sempre foi Flamengo, né? Sempre o Flamengo. E você era fanático também ou não? Eu gostava muito. Antes de me tornar profissional, eu até no Maracanã ia assistir jogos do Flamengo. Mas eu acho que o torcedor corintiano ele é mais fanático do que o torcedor flamenguista. Espero que o torcedor flamenguista
não fique chateado comigo, mas Ninguém fica chateado eu falo a verdade, né? É o que eu acho, é a minha opinião, desculpa. Então tá aí, olha, o Sheik, que é flamenguista de criança, que jogou no Flamengo, foi campeão brasileiro no Flamengo, pra quem não lembra. Porque o Sheik foi tri, né? O Sheik foi campeão no Flamengo, depois no ano seguinte no Fluminense, depois no Corinthians. Sim. E segundo ele fala, a torcida do Corinthians é a mais Mas a gente já fanática. trouxe outros jogadores aqui, nos canais Fox Sports, e todos que jogaram, que não são mais jogadores na ativa, que jogaram pelo Flamengo e pelo Corinthians, todos dizem a mesma coisa, que a torcida do Corinthians é mais fanática do que a do Flamengo. Isso é verdade. Agora, a torcida do Flamengo, eu concordo com o Facincani, é uma torcida muito mais criativa. A festa na torcida do Flamengo, vamos supor, você pega um jogo, o Corinthians ganhando e o Flamengo ganhando. A festa na torcida do Flamengo é muito mais bonita. Sim. É muito mais bonita. Você pega um jogo, o Flamengo perdendo e o Corinthians perdendo. O torcedor do Corinthians não para. Quem tem mais energia para tirar é o Corinthians do Flamengo. E aí, esse mesmo jogo que o Flamengo tá perdendo, a torcida do Flamengo tá assim, ó. A torcida do Corinthians não, ó. Tá lá, tentando levantar o time. Então, na hora da festa, a torcida do Flamengo é muito mais bonita. Na hora do perrengue, a torcida do Corinthians é incomparável. Não é só com o Flamengo, não. Não, com qualquer torcida no Brasil. E a torcida do Corinthians leva o time nas costas até o fim do jogo. Não, mas ganhando, o perdendo, que o leva Sormani até o fim do falando jogo. aí, eu acho que tem realmente uma relevância. Mas até que ponto, Sormani, as torcidas do estado de São Paulo, não só do Corinthians, elas não são impedidas de fazer uma festa maior na arquibancada? Não, Porque mas a criatividade, assim, mas a criatividade, ela passa muito pelo fato também de termos bandeiras, de termos a possibilidade de ter mosaico, como a torcida do Flamengo Mas a fez no último mosaico em São jogo. Paulo não é proibido. Não é. Mosaico As músicas não são proibidas. É um mosaico, Sormani. É um mosaico direcionado para o setor que o clube próprio patrocina. A torcida do Flamengo ela é bonita porque ela é criativa com as músicas. Com as músicas, com os mosaicos. Isso em São Paulo não é proibido. O que é proibido em São Paulo é bandeira. A torcida do Flamengo não é mais bonita porque ela tem bandeira. Ela não é mais criativa porque ela tem bandeira. Não, ela é mais criativa porque ela tem trocentas músicas durante um jogo. Ela é mais criativa porque tem o mosaico. O gestual da torcida do Flamengo na arquibancada é muito mais bonito do que o gestual de qualquer torcida no Brasil. Não é só do Corinthians, não. O Gol Sul do Maracanã, que é mais ou menos igual esse aqui do Corinthians, o Gol Sul, que é onde ficam as torcidas organizadas, é muito lindo, cara. É lindo demais. O que me remete... É demais. O que me lembra muito, sei lá, se tem alguma ligação, mas pelo menos para mim, alguma explicação do porquê que a torcida do Flamengo tem esse lado mais apurado na criatividade, tem muito a ver com a cultura da cidade, né? Nós temos... Só para corrigir, desculpa, é Gol Norte, não Sul, como eu falei. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, talvez a maior festa popular do mundo e a festa mais criativa do mundo. E grande parte, ou a maioria dessas pessoas que trabalham com muita competência no Carnaval do Rio, torcem para o Flamengo. Então, esses caras que fazem um espetáculo de avenida em fevereiro, muitas vezes levam isso para a arquibancada e fazem com que a torcida do Flamengo ganhe um potencial ainda maior de criatividade. Sempre foi muito mais festivo do que em São Paulo. E de festa. Então, o Carnaval está muito atrelado aqui no Rio de Janeiro com o futebol. E lógico que, por ser popular, o Flamengo e o Carnaval andam juntos. O futebol em São Paulo ele é mais militarizado, as torcidas se odeiam, diferentemente aqui no Rio. Acho que a gente não vê o ódio tão explícito entre torcidas rivais quanto a gente vê em São Paulo. A não ser Flamengo e Vasco. Não. Tem a gente vê rivalidade. Gente, exato. Não é branco e preto. Claro que não estou dizendo que não há. Lógico que há. Um cara com espírito de sim, churrasco. mano, sim, claro que há. Mas eu acho que hoje, por exemplo, você tem em São Paulo... As barbáries de aquela rua coisa... São Paulo, é que hoje isso está diminuindo, infelizmente, porque nós não temos mais clássicos com torcida dividida, mas as principais torcidas do São Paulo e do Palmeiras, por exemplo, eram milícias, entendeu? Eram milícias durante algum tempo. Então, o futebol em São Paulo, ele tem uma característica diferente aqui do Rio. A torcida do Fluminense, por exemplo, é linda também no estádio. Linda de morrer, as músicas, as faixas e tudo mais. Então, o São Paulo tem perdido isso ao longo dos anos por conta da proibição de adereços no estádio. E também porque o público paulista é diferente. O Glauco Giscard, ele fala aqui, olha, vocês confundem violência com fanatismo. A torcida do Flamengo é incomparável, mas é isso mesmo. A mesa composta por torcedores de São Paulo é compreensível. Não, discordo.
mas o Sormani acabou de falar, e o Flavinho acabaram de falar, que as torcidas do Rio de Janeiro são mais criativas, mais bem-humoradas, o rapaz aí tá divertidas. chamando a gente de burro, né? Porque se a gente fosse confundir esse fanatismo com violência, nós seríamos uns ignorantes completos. Você está sendo. Talvez você confunda, entendeu? Vamos parar com essa história de ficar patrulhando o que a gente diz. É a nossa opinião, pô. Olha, tudo que falam a respeito aí, uma opinião contrária, principalmente contra o Flamengo, olha, vocês são bairristas. Você tinha pedido, isso aí é o treino aberto do Flamengo. Você falou que não tinha quase ninguém. Não falei que não tinha quase ninguém. Não, o The Godfather, mandou bem, porque é o maior filme, de todos os tempos, é o The Godfather. Ele fala que, Sormani, o carioca é de fato mais criativo que o paulista. O Sormani está certo. Mas somos mais fanáticos. Vai, Corinthians. Sim, é isso mesmo. Exatamente. A festa aqui é muito maior. É muito mais bonito. Tem a ver o com Rafael. E outra coisa, o Fascani matou a questão. É o jeito do carioca. Sim. O carioca é assim. Nós estamos morando no Rio de Janeiro há quase 2 anos. Quase 2 anos. Sim. A gente vê isso aqui. O carioca, ele é muito... Ele é completamente diferente do paulista. Ele é muito mais alegre, expansivo. Ele é bem-humorado. A gente anda na rua aqui no Rio, as pessoas vêm falar com a gente. São Paulo... Quase ninguém aborda. Então uma coisa que tinha só mais um que eu tinha separado, porque é pro Pascoal, e depois ele fala, legal, adoro isso. Pascoal, a torcida ser mais fanática, é bom isso? É bom, eu acho bom, porque ajuda a empurrar o time, não fica com aquela tensão, porque existem torcidas que o time toma um gol, a torcida fica completamente tensa. Para de gritar, para de falar. A torcida do Corinthians não. Toma o gol, parece que dá um choque no 220 e os caras saem gritando mais ainda. Mas a gente fez uma pergunta bem óbvia agora. Sim, mas tem torcida que se perde, toma um gol, se perde. É evidente. A torcida do Flamengo é uma torcida que reflete bem isso. Toma o gol, parece que o time dá uma murchada. A Luciana Oliveira tá brava contigo. Não. Pois não. Bem já, pelo amor dos meus filhinhos. Ela fala como diria o mestre Silvio Luiz. Silvio Luiz, um abraço. Pascoal, chega de falar de torcida, vamos falar do jogo. Você pode falar. Muito obrigado pela sua indicação, muito obrigado. Agora, falar do jogo, já que a gente está falando... Quem é o ataque do Corinthians hoje? Eu não acredito, só falar um negócio, porque foi colocado que não vai jogar o Dourado. Eu não acredito que o Flamengo vai jogar sem centroavante. A possibilidade de o Paquetá jogar de eu não acredito que o Flamengo vai abrir mão do centroavante. Mas foi um acordo dos dois. Jogar contra o Corinthians. Porque como o Corinthians joga sem centroavante, eu acho que o Flamengo também vai mudar. Eu pessoalmente acho que o treinador não vai abrir mão do centroavante. Para jogar fora de casa, se vai jogar por essa única bola, como a bola vadia, como a gente diz na gíria do futebol, tem opção. Os Estados Unidos é a chamada beach ball. A bola vadia. O Flamengo vai mudar. O que foi? Para mim o Flamengo vai mudar. O que vai mudar? Para mim o Flamengo vai com... Para mim é uma informação. Você falou, o Flamengo vai mudar. Depressão, informação. É um feeling. Destruiu meu argumento para dizer que ele... Eu estava falando, você falou com uma informação. Pois é ridículo. É informação ou achômetro? Não sei o que é mais ridículo. Meu feeling é o sentimento dele. Meu feeling. Esses óculos são bem ridículos. Agora que eu tô vendo. Você vai nadar? Cara, parece óculos de contador dos anos 70. Não, eu acho que foi style. Ele comprou no 1406, aquele Amber Vision. Deixa eu te falar outra coisa. Nós estamos vendo aí, você está enrolando demais. Não tô assistindo. Pera só, você está cozinhando, está demais, está prolixo. Vamos, campinho lá. Deixa eu falar igual você. Você já vai falar. Você vai falar já. Mas deixa eu falar igual. Comece com você. Então tá bom. Quem vai ganhar hoje? Não, quem ganha hoje? Ganhar Corinthians nos pênaltis. E no tempo normal? Empate. Empate, né? Quase caiu aí. Então seja mais. Ele demorou pra refletir isso. Ele deu uma vacilada. Ele deu uma vaciladinha, ele balançou. Não, mas você balançou. Eu quero. Você vai falar, você vai falar. Peraí, você vai falar. É hora do palpite. Flavinho, e aí, quem vai dar hoje Corinthians e Flamengo? Eu acho que o Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Eu vou manter o meu palpite do início desse confronto. Eu achava que o Corinthians não ia passar pelo Flamengo. Acho que a final vai ser Flamengo e alguém, provavelmente Cruzeiro. Então, o meu palpite hoje é Flamengo no tempo normal. No tempo normal. 1x0, 2x1? 1x0. 1x0? 1x0 1x0. Corinthians fazer um gol é um drama, né? Corinthians fazer um gol é um drama, né? Olha, coisa? É 1x1 no tempo normal. 1x1 no tempo normal. E ó, já mudou? Eu acho que vai ter um gol aos 42. De empate do Corinthians. O Flamengo faz 1x0. Vai.
Vai, mano. Vai, tá bom, Flamengo vai, fazer tá e bom. vai seguir. Até te cozinhar A cara inteiro. ali, a cara do outro. 42, empata o jogo. Bom, pra você dar 1-1 no tempo normal e dar Corinthians nos pênaltis? Pra O mim, Flavinho dá da Flamengo Flamengo no 1-0 no tempo normal. Isso. Fábio Sormani. Pra mim, eu vou ficar com o palpite do tempo normal do Facincani, vai dar 1-1 no jogo. Vocês estão muito unidinhos hoje. Mas ao contrário dele, eu acho que o Flamengo passa nos pênaltis. Então tá vendo? Não tem nada de união. Melhorou. Eu tava decepcionado O com Diego Alves vai mostrar por que ele é o melhor defensor de pênaltis no Brasil. Então, ó, o Flavinho e o Sormani Flamengo, o Pipo Corinthians. Pra mim, passa o Flamengo no tempo normal. Que assertivo. O Flamengo é mais organizado. Não sei. Passa o Flamengo no tempo normal. Pascoal, quem passa, Pascoal? Passa 1-0, 2-0, 3-1, 1-0 no tempo 4-3. normal. Você tem que perguntar o 1-0 Pascoal, no Benja. tempo normal. Ele já respondeu. O pessoal tá chateado com você agora. por quê? Porque o pessoal esperava uma outra opinião vossa. Pessoal, você sabe quem que é, né? 3, Benja, você perguntou o Pascoal ou não? Ele já respondeu. Já respondi. Não. Passa no tempo Pascoal normal. aqui faz então outras tem coisas. 3 Flamengo, tempo normal. 1 Corinthians. Peraí, E agora 2, aquele. Não, 3 Flamengo. 3 Flamengo, 1 Corinthians. Tá, E agora aquele momento que o Brasil Rufar dos inteiro. tambores. Rufar dos tambores. Lembra a música do Peão do Silvio Santos? Tan, 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 tan. Podia ter essa música. Meu menino, meu pequeno menino, que Como eu criei você com não é tanto identificado carinho com e ninguém? amor. Quem ganha Corinthians e Flamengo? Com toda a isenção, que Olha, é pai, peculiar. fala assim, olha, pai, fala uma vez no ar só, vai. Botar no testamento? Tá Pai, só gravado pensa isso em aí. dinheiro, velho. Tá gravado isso aí. Fala, olha, pai. O negócio é o seguinte, Pai. pai. O negócio é o seguinte. A chance que o Flamengo tinha de eliminar o Corinthians era ganhar o jogo no Maracanã. Lembrando que não temos aí o gol qualificado em critério de desempate, independente de empatar 0-0, 1-1, 10-10, 20-20, pênaltis. O Corinthians estará perdendo para o Flamengo por 2-0 até os 40 do segundo tempo. isso? Nossa. Faz dois, Então perdeu. O Corinthians faz o seu primeiro gol com 43. O finalzinho do jogo eu vou assistir no Barrador. Nos 46, o Corinthians empata. E nos pênaltis, O Flamengo ganha. na nona cobrança de cada lado, Nossa, que isso. o Cássio pega um pênalti. Possivelmente será de um zagueiro, acho que do Hever. E aí o Corinthians avança na final contra o Cruzeiro. Tá legal. E você? Cara, eu 2-2, com 2-0 Você até falou os dos 40 pênaltis, do é tempo. isso? O pênaltis. Corinthians? No nono, Na nona cobrança. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que o Corinthians ganha no jogo no tempo normal, de 2-1. Então empatou, 3-3. 2-1. 3 Produção, quem ganha? Em 3 Flamengo. O Marcel falou Corinthians também. Mas só pra Produção não critério vale, de produção não desempate. vota. Mas eu acho isso aí. Eu acho que vai tendo jogo normal. Eu acho que tá todo mundo cravando tanto pênalti que não vai pra pênalti, cara. Não vai. O Romero marca um. Ó, eu não acredito que o Corinthians entre do jeito que entrou contra o Flamengo no Maracanã, porque isso seria uma vergonha. Não. E também não acredito Não, que o nem Flamengo hoje vai entrar como o Corinthians jogou semana passada. Então por isso que eu acho que os dois vão pro jogo legal. Eu não acho Sabe que o vai que eu acho ter que... Sabe o que eu acho? nheco-nheco, não. Sabe